Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos, nessa semana, encerrar aí a situação de aprendizagem 4 do material do Aprender Sempre, que é o que nós estamos utilizando aí, encerrando essa participação desse material aí, que foi muito importante. Para me acompanhar aí, ser o porta-voz de vocês no chat, colocar o que vocês estão comentando, professor Tony. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham pelo Centro de Minas e Educação. Eu sou o Tony, seria o seu moderador hoje. Não esqueça aí de mandar o nome do aluno, o nome da escola e a cidade de onde você está falando, para que a gente possa dar os devidos créditos aí e deixar essa aula cada vez mais brilhante, porque vocês brilham. Eu já quero aproveitar para dar um bom dia para a galera da Escola Estadual Maria José Antunes Ferraz de Taboão da Serra, também para a Escola Ana Erundina de São José dos Campos, para a Escola Flávio de Carvalho, lá de Valinhos, a professora Márcia Paulo. Um bom dia, Márcia. Também um bom dia para a professora Joana Darcy Bondioli, da Escola Estadual João Tini, de Nova Odessa. Sejam todos bem-vindos à aula. É Nova Odessa, onde minha avó mora. Olha aí. Então um abraço aí, sempre acompanhando as aulas, muito obrigado. Então, quero agradecer sempre a presença de todos. Hoje, Tony, o tema pouquinho diferente aí, né? Hoje um tema que geralmente a gente não pede para os alunos fazerem, né? Que é estimar e arredondar, né? É daquele chute monstro. É isso aí. Então hoje nós vamos estimar e arredondar, né? Hoje nós vamos fazer uma perspectiva aí de aproximação. Para essa ideia, né, eu vou começar com a seguinte ideia. Pode pôr na telinha? Eu trouxe a relação, foi a única imagem que eu achei, tá, Tony? Eu não achei outra ali para colocar a representação e eu já vou chegar nisso. Então, para a matemática, estimar é responder um número próximo, mas não exato. Isso tem que ficar muito claro. Não é exato. A estimativa, né, acelera o cálculo mental, então eu posso tentar ali fazer um cálculo mental, mas não sendo a resposta exata. Geralmente nós utilizamos, né, para estimar, né, o termo ou a relação, nós colocamos um igual e aí nós colocamos esse til, né, que a gente chama aí de próximo. Então toda vez que eu quero colocar alguma coisa que seja próxima ou que eu quero falar não é exato aquele termo, eu ponho esse igual e esse til em cima. Por isso que eu só achei essa imagem com o til. Entendi. Parece uma sobrancelha, né? Tipo assim, mais ou menos isso. Desconfiado, será que é isso mesmo? Por isso que é o til, né? É isso aí. Muito bem. Então, a ideia é a seguinte, né? Então, toda vez que a gente precisa ir aproximar alguma coisa, a gente põe esse igualzinho com esse til em cima, né? Com essa relação, que aí você está falando que é o número próximo. Então, por exemplo, lá, 3,2. Eu posso escrever 3 ali e falar que é próximo, né, Tony? Exato. Eu posso fazer esses modelos de arredondamento. Eu não vou cair aqui, nós não vamos entrar na discussão de arredondamento aí, que existem algumas regrinhas, né, que existem, inclusive discussões sobre essa regra, né, de como a gente chega. Hoje nós não vamos fazer a discussão de como fazer o arredondamento, mas sim do que é estimar e do que é aproximar. Lembrando que nós estamos falando de grandeza, né, então sempre bom lembrar disso. Então aí eu já te faço a seguinte pergunta, será que vocês sabem então, você sabia uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas, Tony. Então tá lá uma medida de massa, né? Então uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. O que você conhece, pode deixar na telinha, o que você conhece que pesa, no caso, eu estou utilizando o termo pesa, mas é o que a gente usa no dia a dia, né? Certo. Mas qual que é a massa a partir de uma tonelada? O que você acha que tem, né, essa massa de uma tonelada? Então a gente vai entrar nessa discussão aí, vou dar 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna aí, bom trabalho. Coloca aí o que vocês acham, o que tem essa medida de massa aí de uma tonelada ou mais, beleza?
Voltamos aí com a participação de todos os nossos alunos aí. E nós tivemos aí, ó, já quero aproveitar, acabou de subir aqui a resposta da aluna Maria Águida, do 7º ano A da Escola Estadual Lúcia Silva, de Assunção, de Pirapozinho. Ela falou assim, disse, a moto do meu primo é grande, acho que tem 1 tonelada. Muito legal. Tivemos também a participação dos alunos Giovana Quatrochi, Júlia Vitória, Beatriz, Heloísa, Maria Clara, Laura, Filipeda, da PEI Geraldo Alves Machado, da cidade de Álvares Florence. Eles disseram caminhão, carro. Olha só que interessante, não foi só um aluno que falou isso não, viu, Jonas? Ó, os alunos da Escola Estadual Roberto Mange, da Sul 3, os alunos do 7º ano A, B, C, D e F, eles responderam ônibus, elefante e etc. O elefante apareceu muito aqui. Né? Caminhão também apareceu muitas vezes aqui, ó. Apareceu aqui os alunos falando uma lancha. Tivemos também a Escola Mércia de Itu, os alunos Luiz, Samuel e Guilherme, do professor Mauro, respondendo elefante. Isso né? mesmo, Muito bem. boa. Quando a gente faz essa reflexão, né, a gente para fazer essa relação, nós estamos estimando que aquilo tenha 1 tonelada Exatamente. ou mais. Pode acontecer de ter menos que 1 tonelada e a gente achar que tem, né, Tony? Exato. A gente então está fazendo a estimativa. Só que a gente também aí entra na questão do estimativa. Então, por exemplo, eu não posso falar que o Tony tem 1 tonelada, né, Tony? Não, falta alguns gramas ainda. Então, mas eu não posso falar que tem 1 tonelada. Então eu fiz o seguinte, eu coloquei algumas imagens que eu tenho a informação, coloquei ali, como eu vi ali, uma Kombi, né, Tony? Um carro. Isso, olha aí. Seria ali um carro qualquer, né? Tem carros que não tem 1 tonelada, né? Nós já podemos... Exatamente. Mas a ideia é estimar que um carro tem ali 1 tonelada, um avião de grande porte, Sim. então um avião ali de grande porte, e eu coloquei também uma baleia, na ideia aí que eu posso... A baleia, né, Sidney? É, Olha aí, legal. então a baleia aí eu posso representar ela também que tenha, eu estimo que ela tenha mais do que 1 tonelada. Sim. Quanto tem, eu não faço ideia, eu não tenho essa relação aí de qual é o peso, quanto ela tem ali de massa ou quanto ela ocupa. A relação que eu tenho aí é que eu estimo que tenha mais aí no caso de 1.000 quilogramas. A relação que eu quero que vocês coloquem, principalmente no caderno hoje, para a aula de hoje, uma das principais é essa. 1.000 quilogramas, nós podemos utilizar aí uma das medidas de massa, que é a tonelada. Exato, muito bem. Beleza? Falaram do hipopótamo também. Boa, né? também, verdade, né? O rinoceronte, hipopótamo. Verdade, tem muitos, né? Nós geralmente aí podemos encontrar. Poderia falar um prédio inteiro, pensa. Sim, também. Não tem nem como eu mensurar quanto um prédio tem, né? Então, Exato. eu tenho várias relações. Então, pensando nisso, nessas medidas de massa, eu tenho uma outra atividade aí para vocês, para a gente conversar. Que é o seguinte, ó, ela está lá no Aprender Sempre de vocês, né? Na página 106, que é o seguinte. João tem uma fazenda com a criação de gado. Então, ele cria gado, né, Tony? Muito bem. Certo dia, fazendo passagem, né, fazendo a pesagem ali dos animais, constatou um boi com 465 quilogramas. Olha aí. Então ele foi lá e constatou isso. Qual o peso, né, por isso que colocou entre aspas ali, né, porque a gente está falando de medida de massa, qual o peso desse boi em arrobas? Sabendo que uma arroba corresponde a 15 quilogramas. Lembrando, né, que a arroba tem toda uma relação, né, Tony? Sim, é uma medida árabe, né? Que foi adaptada depois, né? Isso mesmo, né? Então a arroba é uma medida que se utiliza, né, para o gado, né, que se utiliza aí para essa relação e não é uma medida usual. Nós começamos aí. A ideia, claro, vocês vão entender, mas a ideia é cair numa estimativa. Como você conseguiria fazer esse cálculo mental aí? Como que você conseguiria? Tenta colocar o número mais próximo possível. Não precisa... Claro, tenho certeza que vocês vão conseguir resolver exatamente o número. Mas tentem aí aproximar. Pensa, você está lá conversando, tá? Eu e o Tony conversando. Então, Tony, falei, ó, medi lá 465 quilogramas. Aí você me fala, quantas arrobas? Eu não pego calculadora nada. Eu tenho que fazer um cálculo mental. Como você faria? Então, 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Voltamos aí agora com 24 mil pessoas acompanhando nossa aula. E veja só, tivemos várias respostas aqui. Algumas pessoas eu percebo que eles fizeram a conta lá na ponta do lápis e teve gente que fez a conta de cabeça. Então nós tivemos aí os alunos Luiz, Samuel e Guilherme da Escola Messi, lá de Itu, o professor Mauro, que responderam 30. Muito bem. Os alunos do 7º B da Escola de Inorá Silva dos Santos, eles falaram o seguinte, ó, dividir 465 por 15, então nós temos aí aproximadamente 30 arrobas. Muito legal. O aluno Vinícius, do 7º ano A, da Décia Lourdes Machado dos Santos de Lins, respondeu: uma arroba é igual a 15 quilos. 10 arrobas é igual a 150 quilos. Putz, é a minha ideia. Olha aí. Então, 30 arrobas é 450 quilos. Então, seria aproximadamente 30 arrobas. Gostei muito desse aqui, viu? É essa ideia mesmo. Então, a ideia que eu quero trazer para vocês é essa ideia desse cálculo, né, que a gente consegue fazer aí mentalmente. Eu vou escrever esse cálculo mental, mas pensa que tudo que eu estou escrevendo, eu estou fazendo de cabeça, né? Eu estou fazendo ali esse cálculo de cabeça, beleza? Pode pôr na telinha que eu vou fazer o seguinte, ó. Então, vamos pensar nos 15 quilogramas ali, né, Tony? Então, eu tenho, como colocando, né, se 15 quilogramas é uma arroba, eu vou multiplicando aí na questão dos 10, né? Opa, 15 quilos, foi mal, desculpa. 15 quilogramas é uma arroba. Aí eu vou pensando assim, 150 são 10, né? Exato. Então aqui são 10. Aí eu vou para uma próxima. Vamos para 300, né? Ó. 300, aqui são 20, né? Opa, deixa eu escrever bonitinho. Deixa eu só apagar aqui. Para ficar... Opa, deixa eu pegar a caneta. Então, eu tenho aqui, ó, 300 quilogramas é igual a 20, não é isso, Tony? Muito e bem. aí, para o próximo, 450, né, como colocaram aí no chat, a ideia, eu teria o aproximado 30. Então, eu poderia falar que aproximadamente seria 30, né, Tony? Exato. Eu já poderia chegar nessa resolução aqui, 30. Óbvio, né? Obviamente, eu não vou fazer isso para calcular, porque cada arroba custa em um determinado preço. Sim. Obviamente, eu vou fazer isso utilizando uma planilha, utilizando alguma coisa que faça a operação correta, inclusive com casos decimais, se for o caso. Mas pensando numa conversa informal. Vamos lá. Quando você acha que tem isso aqui? 30 arrobas. Muito bem. Então, você chega nessa resolução, beleza? Legal. Por exemplo, ontem, né? Isso. Ontem eu subi na balança 90 quilos e 600 gramas. Quantas arrobas será que dá, hein? Deixa no ar. 90 quilos e 600 gramas dá aproximadamente quantas arrobas, né? É legal de pensar isso aí. Porque Isso imagina mesmo. cair na aproximação, né? E sim, É isso aí. não deixa de ser isso mesmo. Isso aí. E aí, então, eu vou colocar então a resolução para vocês. Pode pôr na telinha. Então, pensando então em massa, que acho que é a operação que todo mundo fez, né, Tony? Legal. Que aí, esse daí é uma operação, a divisão da exata. Então, pega lá Exato. 465, divide por 15, você encontra 31. Ou seja, né, esse gado aí, esse boi no caso, tem 31 arrobas, aí você pode estimar dessa forma. Isso aí, responderam aqui. O Tony pesa, falaram aqui. Eu não vou falar porque depois o pessoal vai falar também. Mas manda lá na rede social, no Instagram lá e coloca lá quantas arrobas o Tony... Quantas arrobas o Tony tem? Aproximadamente. Não Porque vai ficar colocando, aproximado. não vai ficar colocando um monte de arroba, né? Não é pra colocar todas não. Pelo amor de Deus, só faz o cálculo. Beleza. Pode pôr na telinha para eles, então, que a ideia de estimar, né, que nós vamos chegar, que eu comentei com vocês, é isso que eu coloquei. Então, uma arroba, 15 quilogramas, 10 arrobas aí, 150 quilogramas, 20 arrobas, os 300 quilogramas. E aí eu tenho como 30 arrobas, 450, poderia ter chego aí nessa aproximação, né? Show. Então aí eu tenho aí uma estimativa, uma aproximação aí mais real aí do que eu tenho no cotidiano. Muito bem. Beleza? É isso aí. Vamos tentar uma próxima? Nessa próxima é quase a mesma ideia, também utilizando a ideia das arrobas, só que o caminho contrário. Pode pôr na telinha? Então, Daniel trabalha aí num zoológico e cuida da comida dos leões. Sabe o leão, né? Sim. Aquele... Meu, eu não sei como a gente faz isso, mas beleza, pode continuar na tela lá. Neste zoológico, a quantidade de carne que eles consomem é proporcional à sua massa. Se, no caso, um dos leões tem 18 arrobas,
quantos, né? Qual a quantidade de comida, né, corresponde em quilogramas. Então ele tem lá a ideia, quanto você acha, qual que é a proporcionalidade? 2 minutinhos, a gente retorna, bom trabalho. Voltamos aí, Jonas. E olha só que bacana, né? Todo mundo pensou a mesma coisa. Fizeram a conversão das 18 arrobas para quilos. Então nós tivemos aí a presença aí do Yuri, da PEI Anísio José Moreira, lá de Mirassol. Também a Escola Estadual Veiga Júnior, de Iguape, o aluno Gustavo, também respondendo corretamente. A aluna Heloísa Matos, do 7º A, da PEI Antônio Matarazzo, de Santa Bárbara, né? E também aí os alunos da PEI Luciana Carroso Latorre de Osasco disseram que o Jonas tem mais arrobas que o professor Tony. Olha que legal. Tá bom. Fiquei feliz. Ó, a Escola Estadual Almeida Prado, lá de IEP, disseram que eu tenho 6 arrobas e 600 gramas. Boa. Aí, bacana. É muita arroba, né? E é isso aí, muita gente participando. Todo mundo fez essa conversão das 18 arrobas para aquilo. Boa, é isso mesmo. Então, para esse exercício aí, a ideia, claro, obviamente, nós vamos fazer o resultado exato, nós não vamos fugir dessa ideia, mas a ideia é como se você estivesse no cotidiano, né, Tony? Sim. Como se a gente estivesse aqui, e essa ideia mesmo, que nem vocês colocaram, da ideia do Tony ter 6 arrobas. Você ia esquecer essa parte, você faria esse arredondamento mais fácil, Sim, né? Exatamente. Então, hoje a ideia é estimar nesse formato. Então, eu fiz a seguinte ideia na resolução para pensar como que acontece. Primeira coisa, só tem um dado, isso que é importante, né? Nas aulas sextona a gente fala muito sobre isso, né? Só tem um dado no enunciado, Tony. Eu tenho que saber qual que é a massa de uma arroba, né? Exatamente. Eu tenho que saber que ela tem ali 15 quilogramas, uma arroba. Para isso, eu fiz o exercício anterior, né? Perfeito. Então eu vou lá e aí eu faço uma multiplicação simples, como costuma a gente fazer, né? A gente não foge muito, que é multiplicar 18 vezes 15, 270 quilogramas. Eu chego ali na ideia do quanto o leão tem ali de massa e eu consigo fazer essa proporcionalidade. Muito bem. Beleza? Muito bem, legal. Eu não fujo disso. Só que o que eu quero que vocês entendam aí ao longo, principalmente dessa aula, que você poderia ter feito algumas estimativas. Eu não sei se os alunos pensaram como que eu posso arredondar. Como que eu posso pensar em algum arredondamento para isso, para eu poder fazer ali um cálculo mental? Então pensa, você está lá, às vezes você faz aquele cálculo para responder ali na hora. Eu fiz a seguinte ideia, pode pôr na telinha? Então eu fiz a seguinte ideia para estimar esse valor. Na mesma proporção ali da arroba que nós fizemos anteriormente. Então, uma arroba 15 quilogramas, né, Tony? Sim.
10 arrobas, 150. 20 arrobas aí, no caso, que é os próximos dos 18, tá vendo que o 18 eu fiz um arredondamento para cima, que entra aí na ideia da relação aí, então eu tenho 300 quilogramas. O 300 não está tão longe ali dos 270, né? Não está. Ele não foge ali, e aí eu posso então dizer que aproximadamente eu tenho ali 300 quilogramas. Então, eu estou fazendo essa aproximação. O 300 não foge tanto, né, do 270. Lembrando que eu estou falando em valores muito grandes, né? Sim. Então, valores aí bem altos, que é assim que eu posso chegar nessas estimativas. Beleza? Beleza, gostei. Eu fico tentando imaginar quantas arrobas cada aluno tem. Se eles tivessem uma balança em casa, eles podiam subir na balança, olhar o peso deles e fazer a conversão para arroba. Ou estimar o próprio peso e arredondar. Exatamente. Olha, estimar o próprio peso. Isso é legal isso também. Mesmo. Você Bacana. estima lá quanto você acha que você tem, você pode estimar isso. Show de bola. Beleza? Antes, eu vou colocar aí a habilidade na telinha, né? Nós falamos aí da habilidade 29 do 7º ano, né? Estamos trabalhando essa ideia aí de relação desses problemas que envolvem essas medições dessas grandezas. Beleza? Obrigado, Tony. Pô, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Vai subir aí o QR Code. Então, avaliem lá a nossa aula. Gostou da aula? Fala lá, comenta. Você acha se o Tony está pesando muito ou pesando pouco? Como você acha isso? Beleza, Tony? É isso aí, muito bem. Falaram que você também tem 6 arrobas, gente. Muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais, né, Jonas? Isso mesmo. Jonas Almeida 89 e @pro.tony.mate. É isso aí. É isso aí. Espero vocês até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, 7º ano. Tchau, tchau. Um cheiro.